Aí, pessoal, bom, meu nome é Jefferson, tá? Para quem não me conhece, tô fazendo uma live ao vivo aqui, primeira vez, e eu tenho uma palavra aqui para nós. Eu vou deixar gravado aqui, então, tô falando como se já tivesse pessoas assistindo. Deixa eu arrumar aqui. Fechou. Aí. Vamos lá, vamos esperar para ver. São 9 horas. Bom, essa é a minha primeira live ao vivo, eu não comuniquei ninguém. Até porque dá um nervosismo, né? A gente não está acostumado a fazer. E a gente acaba ficando ali temeroso. Mas eu quero falar de algumas coisas muito importantes na nossa vida cristã e também na nossa vida cotidiana. E são coisas que podem trazer para nós alguns significados importantes que podem mudar as nossas situações diárias, que às vezes nos incomodam, né? Quantos de nós passamos por dificuldades e situações que nos trazem incômodo e às vezes acabam afetando, né, a nossa vida, as nossas decisões, né, e as nossas amizades, nosso convívio social, né? Então hoje eu quero trazer uma palavra bem simples que eu creio que pode ajudar vocês, tá bom? Assim como tem me ajudado. Essa palavra de Deus, né? Ela está no livro de Lucas 11, 34. Tá? Vai falar sobre a candeia ser os nossos olhos. Tá bom? Vamos lá então. Em Lucas 11, 34, diz assim: a candeia do corpo. Olha que importante isso, né? É o olho. Então tá falando que a candeia do nosso corpo são os nossos olhos. Isso é bem importante que nós vamos prestar atenção. Se o seu olho for bom, todo o seu corpo será cheio de luz. Olha isso, né? Olha que importante isso. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será cheio de luz. Como que eu faço para que meus olhos sejam bons? Né? E eu vou explicar isso um pouquinho. Mas, se for mal, todo o seu corpo será nada mais que trevas. Então, olha que importante. Jesus está deixando claro aqui uma coisa. A maneira com que nós vemos as coisas. Né? A maneira com que a gente vê. Então, dentro dessas questões, nós precisamos entender algumas coisas importantes, tá? Se o meu olho for bom, meu corpo será luz, e se ele for mal, o meu corpo será trevas. Deus está falando, Jesus está falando aqui de nós, está falando de mim, está falando de você. Ele está dizendo assim, olha, não é o que você vê, é como você vê. Isso é algo muito importante de se pensar. A maneira com que eu vejo as coisas é a maneira com que eu vou discernir para mim. E também, às vezes, como eu vou passar para os outros aquilo que eu entendo. Então, às vezes, nós estamos olhando para as situações e para os fatos de uma maneira humana, não de uma maneira cristocêntrica. O que seria uma maneira cristocêntrica? À luz da palavra, a maneira com que Cristo vê as coisas. E a maneira com que ele nos ensina. Agora eu vou explicar melhor. Vamos dizer assim. Se a candeia do corpo são os olhos, significa que o que ilumina a minha vida é a maneira com que eu vejo as coisas. Então eu posso ter luz e posso ter trevas. Agora, de onde eu tiro o entendimento para olhar, para discernir
Da onde eu tiro entendimento para discernir as coisas, para observar, para decidir? Da palavra de Deus. Porque aqui está escrito assim: se teus olhos forem bons, teu corpo será cheio de luz. A luz na Bíblia, ela representa a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus disse para os discípulos: vocês são luz do mundo. Então a luz, para quem não conhece ainda, está aprendendo, representa a palavra de Deus. Agora, preste atenção nisso, isso é muito importante. Se a luz representa a palavra de Deus, o que ilumina meu corpo, então, é o conhecimento da palavra de Deus. Então, o que eu entendo com isso? Quanto mais eu conheço a palavra, mais o meu corpo ele vai sendo iluminado. Entenderam isso? E o que quer dizer isso? Vai sendo iluminado. A maneira com que você vê a sua vida, a maneira com que você vê a vida das pessoas, a maneira com que as pessoas olham para você, ela vai sendo modificada. Por isso que no crescimento da fé, nós vamos cometendo erros, vamos cometendo falhas, assim como as pessoas para com nós. Quando você entende isso, você já está sendo iluminado. Você está entendendo que a capacidade mental de cada pessoa depende de quanto ela busca conhecimento. Nós sabemos que essa luz, o conhecimento, a palavra de Deus, ela é libertadora. Mas primeiro, ela nos liberta. Então, às vezes, as consequências que você enfrenta de alguns pecados, ou até de pecado de outras pessoas, elas vão diminuindo com o tempo. Quanto mais você enxerga o pecado, quanto mais você enxerga o erro, menos pecado e menos erro você comete. E assim as outras pessoas também. Então significa que mais perto de Deus eu estou. E mais iluminado meu corpo está a minha vida, as minhas decisões, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, como eu lido com a indiferença, como eu lido com meus traumas, como eu lido com as ofensas. E como eu lido de maneira que também eu acabe não ofendendo pessoas. E tudo isso vai sendo desenvolvido ao longo do tempo, conforme a entrega de cada um. Entende isso? E agora, melhor do que isso, e muito melhor, é que você não se torna mais dependente do entendimento alheio. Não é que você tenha que depender ou não. Essa não é a questão. Coisa boa quando você tem alguém que possa te ensinar. Por exemplo, agora que eu estou ensinando. Mas você não pode ser totalmente independente do entendimento de outra pessoa. Você precisa ter sua intimidade com Deus. Mas o que isso ainda tem a ver com toda a minha vida? Sabia que muitas coisas que você ainda não alcançou em Deus, e também material, e também, às vezes, até a saúde, né? Muitas coisas que a gente não alcançou ainda, é porque a gente ainda não alcançou maturidade. Um bom comportamento diante das Escrituras. Isso é exigido diante de Deus. Então significa que quanto mais eu conheço, mais eu vou mudando a minha postura, as minhas condutas, os meus comportamentos. Isso é algo normal. Você não precisa nem fazer força. Às vezes as pessoas elas querem, né, fazer com que a gente mude a qualquer custo. Né? E, às vezes você também. Pô, se a pessoa não muda, como é que ela não vê? Está faltando luz. E eu creio que todos nós, né, independente do cargo que nós temos, eclesiástico, independente se você é um pastor, se você é um apóstolo, diácono, se você é só um membro da igreja, até o fim da nossa vida nós vamos aprendendo e cometendo falhas e erros. Mas quanto mais eu conheço, menos erro, menos falhas eu cometo. Então, dentro disso, quando você começa a ter luz das Escrituras, a aprender e ter uma verdadeira entrega, o que acontece? O seu comportamento muda. O comportamento das pessoas muda. Dentro dessa mudança de comportamento, o que você precisa entender com isso? Que também oportunidades vão aparecendo. Às vezes a sua vida está trancada em áreas que você não está liberto, porque não tem conhecimento.
É óbvio que nós temos pastores, nós temos mestres, temos evangelistas. E às vezes você vai ali e pede pro seu pastor, você ora por mim, tá acontecendo tal coisa, eu não consigo. Só que às vezes a pessoa ora e não funciona. Já aconteceu isso? Aí você pensa, a pessoa orou ali, mas não adiantou. Não, mas às vezes a oração ela não vai resolver. Aí a Jéssica, eu estou falando aqui da candeia do corpo, que são os olhos, né? E Lucas 11:34, e está falando de que se os nossos olhos forem bons, nosso corpo será luz, e se nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. E o intuito da palavra é que a Bíblia e o conhecimento das Escrituras nos tragam libertação. E estou falando sobre isso, né? E de quanto a libertação nos faz alcançar coisas, né? E também mudança de comportamento. Então é isso. Como eu estava falando aqui, às vezes, quanto mais conhecimento eu adquiro, quanto mais entendimento eu tenho, mais liberto eu vou sendo das minhas crenças limitantes. Você já deve ter ouvido falar de crenças limitantes. Às vezes eu estou crendo em algo, exercendo a minha fé de maneira errada. E o que acontece quando eu tenho fé no que não é certo? Eu acabo acreditando que algo vai acontecer, que alguma coisa vai mudar, e essas coisas não mudam. Por quê? Porque eu estou crendo segundo as minhas crenças, segundo o que eu aprendi fora do Evangelho. E aí acaba não tendo eficácia. E isso nos decepciona com o passar do tempo. Você percebe que você acredita em Deus, você tem fé, você espera que algo aconteça, e às vezes essas coisas não acontecem. E dentro disso você gera uma frustração dentro de você. Poxa, mas eu confiei em Deus, eu acreditei em Deus. Só que às vezes a nossa confiança, a nossa crença não está com base nas Escrituras. Então nós temos uma fé mista. Tá me entendendo? A fé ela tem que ter um respaldo bíblico. Ela tem que estar baseada nas Escrituras de Deus, no que Deus prometeu e no que Ele falou que poderia acontecer, através do meu cumprimento. Por isso que eu estou falando de comportamento. Quando nós começamos a ler, começamos a aprender, começamos a entender, você vai perceber que tinha coisas que você fazia e acreditava e entendia que estavam erradas. Isso já é libertação. E é onde você começa a se tornar independente. Agora você começa a ter uma dependência de Deus. E a sua intimidade com Deus aumenta. E é onde Deus começa a te dar direções, te liberar palavras, te dizer o que tem e o que não tem que fazer. Como agir e como não agir. Por exemplo, quando você adquire um bom conhecimento, né? Quando você começa a adquirir um bom entendimento, você também tem um aumento de percepção. O que é um aumento de percepção? É quando você percebe coisas ainda antes que elas aconteçam. Quando você começa a ter um entendimento e perceber a maldade, a bondade de coisas que estão e não estão para acontecer. Às vezes você conversa com alguém e você começa a perceber maldade. Às vezes você está planejando algo e você começa a observar os seus planos ali, de que você quer, de que você não quer, né? Começa a perceber se vai dar certo, se não vai dar certo. Então, olha que legal o conhecimento da Bíblia, né? E o conhecimento de Deus. Aumenta a tua percepção. E você começa a olhar as coisas de maneira diferente. Então, vamos trabalhar agora um pouco na área da nosso ciclo social, nossa família, né? Nossas amizades. O que acontece dentro disso tudo? Dentro do nosso ciclo de amizade, dentro do nosso ciclo social, dentro da igreja, trabalho, dentro de todo esse contexto que nós vivemos, o que acontece? Nós vivemos segundo o nosso entendimento e segundo o entendimento de outras pessoas, entendeu? E às vezes nós vimos, tá, pessoal, famílias se separando, amizades se desfazendo, sabe? Às vezes você está planejando a sua vida e você vê que os seus planos não dão certo, dão errado. Tudo isso está dentro do mesmo contexto, da falta de capacitação. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o nosso entendimento. Então, quando nós temos clareza de quem é Jesus, nós também vamos tendo clareza de quem nós somos. E o que isso tem a ver com o meu ciclo social? Às vezes nós somos identificados pelos nossos comportamentos e pelas nossas atitudes, que estão por detrás de alguns erros de entendimento. Só que quando você começa a ter luz das Escrituras, tudo que é falado sobre você,
Escute isso, que isso é importante. Todas as palavras que são lançadas contra a sua vida, as ofensas que você recebe, às vezes do meio em que você está inserido, por isso que eu falei do seu ciclo social, né? Começam a ser desfeitas. E essas coisas, às vezes, nos causam decepções. Às vezes você escuta de alguém que você gosta muito uma palavra ofensiva, uma palavra de desânimo, e você deixa que essa palavra faça a vida em você. E essa não é a questão, essa não é a proposta de Deus para você. Deus vai mudar a sua vida, assim como está mudando a minha, como está mudando de cada um. Então, às vezes, por impulso ou por não ter conhecimento, as pessoas falam coisas que nos ofendem. E muitas das vezes eu vejo isso, de fato, assim, pessoas às vezes atribuladas, cansadas, esgotadas de tantas coisas que ouvem, porque deixaram que palavras de fora, forte isso, interferisse na sua vida, interferisse no seu futuro, na sua identidade. E não é isso que Deus tem para nós. Por isso que a palavra de hoje é: a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luz. Então, primeiro você tem que trazer essa bondade para dentro de você. Você tem que olhar para a sua vida, para os seus comportamentos e para a sua conduta, de acordo com o que as Escrituras falam. Tá me entendendo? Porque se você permitir que as pessoas decidam quem você é, falem o que você tem que fazer, e se isso for cotidiano na sua vida, você vai começar a desenvolver comportamentos e uma vida de acordo com o que os outros falam, e não com o que Jesus fala de você. Daqui a pouco você passou 10, 20, 30 anos, e você está tendo que correr atrás das mesmas coisas, sabe aquele ciclo rotativo? Sabe, você passa um ano, não muda, passa outro ano, não muda. Passa o terceiro ano, quarto, quinto ano, você vai olhar para trás e dizer assim: poxa, eu estou com a mesma vida, com os mesmos problemas. E isso mostra que você ainda precisa se libertar de algumas coisas. E o que nos liberta é a palavra de Deus. Então você precisa aprender também a sair desses ciclos rotativos. E uma das maneiras de sair disso, para que você tenha progresso na sua vida, é conhecimento. Se você não buscar por conhecimento, você vai continuar patinando, como a gente diz, né? Então o conhecimento ele sempre vai ser libertador. Então, no meio dessa convivência social que nós temos uns para com os outros, o que acontece? Você precisa entender que a mente de quem está do outro lado é diferente da sua. Então, a opinião de cada um é relativo, não é absoluto. Então você precisa ressignificar isso. Se você é uma pessoa que absorve a opinião de alguém, os outros, não que esteja certo ou esteja errado, às vezes uma opinião certa traz uma direção certa. Mas você precisa entender que a opinião é relativo. A absoluto é a palavra de Deus. Quando eu entendo isso, eu começo a ter uma entrega melhor. Eu começo a ter uma busca maior pelas Escrituras. E dentro dessa busca, escute o que eu vou falar agora, dentro dessa entrega, você começa a ter um desenvolvimento. E você vai perceber, eu sei do que eu estou falando aqui, falo por testemunho, você vai perceber que quanto mais você se entrega para Deus, na busca pelo conhecimento das Escrituras, mais as coisas começam a melhorar. Às vezes parece que piora, mas não. Elas começam a melhorar. Eu vejo que a partir do momento que a gente começa a ter uma mudança de comportamento, por isso que não adianta muito quando os outros falam que a gente tem que fazer ou não. Nada melhor do que as Escrituras. Então, quando nós começamos a ter uma mudança de comportamento, o que acontece? As portas começam a se abrir. Tudo é comportamento, irmãos. Se vocês prestarem atenção, tudo é comportamento. Sabe, às vezes eu olho para trás, para a minha vida, e eu vejo, né, o quanto eu mudei. Eu não preciso que alguém me diga, a gente sabe, né, se a gente parar para pensar, a gente vê. E essas mudanças foram me trazendo crescimento em todas as áreas, a área familiar, na área das minhas amizades, e nos negócios também. Às vezes você quer abrir um negócio, você tem medo, você quer conquistar algo, você não consegue. E aí você fica pensando, por que eu não consigo? Começa a estudar a Bíblia. Busca por entendimento, você vai ver. Você vai sendo liberto e as coisas vão melhorando e vão acontecendo. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente não alcança coisas porque a gente ainda não está maduro para alcançar. E não importa o que te falem. É falta de maturidade. Isso é normal. Como eu disse aqui no início, em toda a nossa vida nós vamos passar por processos que vão nos amadurecer. Claro, quando eu falo de uma pessoa que está buscando se entregar. Outra coisa que eu quero dizer aqui, eu acho que é importante, tá? Porque vai ficar gravado aqui.
não dependa da opinião dos outros. Às vezes você vai cometer erros, tá? E você vai ser criticado. Isso aconteceu muito comigo. E aí vem uma pessoa com outro entendimento, né? E ela tenta colocar na sua mente. E às vezes não é o que Deus quer. Assim como Deus me perdoa, também perdoa as outras pessoas. Assim como Deus entende nossos processos, né? Nós também devemos entender os processos dos outros. Então deixa eu te falar uma coisa aqui. É que a minha primeira live eu tô meio nervoso. Acho que daqui a pouco vai melhorando. Você vai ter os seus processos, tá? E talvez nem você entenda, quanto mais os outros. Mas Deus vai entender. E às vezes é Deus quem nos coloca nos processos e às vezes somos nós mesmos que entramos por alguns erros. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todos os processos de vida, eles tendem a nos fazer amadurecer e crescer. Quando você enxerga. Por isso, o conhecimento das Escrituras. Eu quero falar uma coisa aqui que eu acho que seria boa para todos nós. Aprenda a passar pelos seus processos. Sabe, talvez você olhe hoje para trás e diga assim, poxa, passei por tanta coisa que não precisava. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, isso não te fortaleceu, não te fez ser melhor? Será que se você não passasse pelo que passou, você estaria com essa maturidade que você está hoje? Eu não digo que você tenha que ter passado, mas existem coisas que você não planejou que acontecesse e aconteceram. Então tira disso um bom tesouro, sabe? Pensa assim, vamos tentar iluminar a mente, né? Pra gente não ficar no trauma do passado. Porque o passado às vezes nos prende. E você precisa ser liberto disso. Escute uma coisa. O passado já não é mais parte do seu presente nem do seu futuro. Ele é passado. Mas eu acho que se a gente ressignificar as coisas ruins que aconteceram, será que elas não foram boas para que hoje você não cometa os mesmos erros? Então olha como ressignificar as coisas é importante. Isso já é luz, ó. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender é que tudo na vida é processo. O que você passou foi um processo. E tem coisas que você vai passar daqui para frente que vão ser processos também. Mas uma das coisas mais importantes, assim, que eu gostaria de deixar aqui, claro, para vocês que vão escutar e que já estão escutando aí, é que nós precisamos ser iluminados. E o que ilumina a nossa mente é a luz, como está escrito aqui em Lucas 11:34. A luz é Jesus Cristo. E se você não tem conhecimento de Deus, você não tem conhecimento das Escrituras, e você é uma pessoa que depende somente do culto, somente do que te ensino, você está à mercê do entendimento alheio. E isso não é tão bom. Porque se a pessoa que está ensinando erra, você erra também. Tá entendendo? Agora eu vou ler aqui mais uma vez o versículo, para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? A candeia do corpo é o olho. Se o seu olho for bom, todo o teu corpo será luz. Mas se for mal, todo o teu corpo, nada mais é do que trevas. Escute uma coisa. Nós precisamos buscar por conhecimento para sermos libertos. Libertos do quê? De tudo que é treva. A treva aqui, irmãos, e a luz, no meu ver, né, tá bem claro. É falta de conhecimento. A luz é o conhecimento. Jesus disse, e mais uma vez eu repito, eu sou a luz do mundo. Jesus veio para iluminar as nossas vidas. E quando nós temos luz, nós sabemos em que caminho nós devemos andar. Agora vocês entenderam melhor. Escute, eu sei do que eu estou falando aqui, não só por conhecimento, mas por experiência. Quanto mais conhecimento você tem, mais você vai saber o que tem e o que não tem que fazer, como agir, como não agir, quando não agir, como se portar e como não se portar, com quem você deve andar, com quem você não deve andar, para quem você deve abrir o coração, para quem você não deve, tá? Uma coisa bem importante que eu percebi dentro do conhecimento é que muitas decisões que a gente toma estão debaixo de falta de conhecimento. E aí você vê as coisas dando errado, você tenta e não consegue. E você pensa sempre que é os outros, né? Ou que é alguém. E isso é uma coisa que nós deveríamos ressignificar, por mais que alguém tente atrapalhar a sua vida, fazer mal para você. Quando você tem luz das Escrituras, você sabe discernir. E a palavra discernimento é isso, saber fazer a diferença do que é certo e do que é errado. Então, olha a importância do conhecimento. Você vai aprender a tomar decisões sábias.
a saber conhecer os tempos, quando é para fazer, quando não é para fazer, com quem eu devo, com quem não devo me relacionar. Claro, a Bíblia diz que nós não devemos fazer mal para ninguém, tá? Mas primeiramente você não pode fazer mal para você. Sabia que por falta de conhecimento a gente acaba nos prejudicando, fazendo mal para nós mesmos? Só que aqui a Bíblia diz o quê? Se teu olho for bom, todo o teu corpo é luz. Então, eu calculo sempre assim, olha, não é o que me fazem. Eu penso assim, por que eu não vi isso? Por que eu permiti que isso acontecesse? Como que eu não enxerguei? Sabe? Porque o mundo está cheio de maldade, irmãos, sabe? E todas as pessoas precisam ser libertas. E dentro desse contexto, você vai conviver com pessoas que vão errar, e assim como você também vai errar. Né? E uma das coisas que a gente tem visto é o perdão, tá bem fraco. Como tá difícil de se perdoar hoje em dia, né? Então é isso, eu queria que vocês aprendessem hoje que eu vou deixar uma palavra aqui para ficar fixada. O conhecimento é libertador. Você precisa entender isso. Essa é a palavra de hoje. Busque por conhecimento e ilumine a sua vida. Não deixe que as trevas te tomem. O que são as trevas aqui, irmãos? É o entendimento errado, percepção errada, a maneira com que você vê as coisas. Então, não é o que você vê, é a maneira com que você vê. Quando vocês começarem a adquirir muito mais conhecimento que já tem, porque eu também tenho, né? Mas com o tempo a gente vai adquirindo. Vocês vão ter um momento de percepção, como eu já falei. Vocês vão perceber que muitas coisas que vocês tinham como certa vão parecer erradas. Assim como nos outros. E Jesus, ele veio para unificar, não para dividir. Então nós vemos famílias desmanchadas, né? Amizades desfeitas, tudo por essa incapacidade intelectual aí, que não está por trás, que não estão por trás das escrituras, estão por trás do conhecimento humano. Então, dentro dessa vida cristã, nós vamos passando por processos. Por quê? Porque nós vamos tendo uma neuroplastia, para quem está aí sabe o que é neuroplastia, podia falar disso, né? Uma mudança mental. Então, a maneira com que você vê, às vezes está dentro de tudo que você aprendeu desde a infância. Por isso que quando você entra para o Evangelho, você vai passando por processos, porque você vai tendo uma mudança de mentalidade. E Deus vem, irmãos, para te desprender desse mundo, sabe? Te desprender dos traumas, te desprender dessas crenças limitantes que te limitaram. Você enxerga às vezes o futuro e pensa assim, isso eu não vou alcançar, isso eu não vou conseguir. Como assim? Nem tudo que você quer você vai ter, mas tem muitas coisas que você pode ter que você vai acabar não conseguindo conquistar por falta de conhecimento. Então, o que fica essa palavra hoje, né? O conhecimento é libertador. E que Deus ilumine o seu corpo e a sua vida, os seus caminhos. Mas ilumina como, Jefferson? Você precisa conhecer Deus. Você precisa buscar pelas Escrituras, para que você seja liberto. E eu creio que até o fim da nossa vida nós vamos passar por processos de libertação. Isso é normal. Eu não sei se a Larigiane está olhando, a Larigiane me conhece. A Jéssica também me conhece, desde pequena. E talvez vocês possam, né, dar o testemunho. Sabem como eu era, como eu agia, né? E hoje, eu creio que, comparado com o passado, muitas coisas melhoraram mesmo. E muitas mesmo. Coisas que eu não acreditava que eu pudesse alcançar, hoje eu acredito. Não que os desejos desse mundo sejam a minha prioridade. Que agora que eu alcancei Cristo, eu não tenho mais isso. Né? Meu desejo é servir ao Senhor. Mas, né, por que não viver uma vida boa, né? Por que continuar vivendo uma vida ruim? E a gente pensa assim, Jefferson, mas não depende só de mim. Depende sim, só de você. Começa a estudar, começa a aprender as Escrituras. Eu só mais dei conselho aqui, mas você vai ver que só depende de você. Quanto mais próximo de Deus, mais Deus começa a agir na sua vida. Tem coisas que Deus... escuta isso. Tem coisas que Deus ainda não permitiu que você alcançasse, porque Deus não quer que você se fira. Entendeu? Tem coisas que você não está maduro ainda para alcançar. E se você alcança sem estar maduro, você perde. E a frustração é maior. Pega isso aí que eu estou falando, porque é forte isso. Tem muitas coisas, escuta o que eu vou repetir, tem muitas coisas na nossa vida, eu não sei quantas pessoas vão olhar depois, que a gente não alcança, porque a gente ainda não tem maturidade para alcançar. E você pode acabar perdendo. Isso é fato. Então é isso, irmãos, que Deus abençoe, que Deus ilumine a vida de vocês através do conhecimento. Eu vou indicar aqui
alguns livros para você ler. Lê o livro de Tiago. O livro de Tiago, ele fala da língua. Então, às vezes a gente fala coisas que desconstrói. E às vezes a gente escuta coisas que desconstrói. Então, quando a gente aprende a ver sobre o livro de Tiago ali, ele vai falar sobre o poder que tem a língua. Ainda que tão pequena, faz grandes coisas. Tá? Eclesiastes, Provérbios. Eclesiastes fala da prosperidade. A prosperidade interna, você vai prosperar em conhecimento. Tá? Outra coisa, quando você lê, né, não atribui aos outros. Lê para você. Quando você enxergar os erros, enxerga os seus erros para você crescer. Tá? Então, Eclesiastes, Provérbio. Você lê o livro de João ali, que apresenta Jesus. E tem os livros de doutrina, tá? Timóteo, Pedro, né? E todos os livros do Novo Testamento são livros pequenos e curtos ali, vai trazer uma doutrina de comportamento muito boa para nós. Então é isso, que Deus abençoe, tá? E é a minha primeira... Ai, eu não estou acostumado, eu fiquei meio nervoso. Não consegui liberar tudo que eu queria. Mas eu creio que com o tempo aí vai melhorando. Eu vou fazer mais lives, acho. Não sei. Vou terminar aqui o versículo então, tá? Aí, seu Franco, pô, entrou. Vai ter que assistir do começo aí, seu Franco. Se, portanto, todo o seu corpo é iluminado, olha a palavra, tá? Não tendo parte alguma em trevas, todo será iluminado. Como quando a lâmpada te ilumina com o seu brilho. Então, o que acontece? Para encerrar aqui, estou tentando encerrar e não consigo. Você precisa ter um conhecimento bíblico amplo, tá? De Gênesis e Apocalipse. Mas já só do tamanho da Bíblia. Então, quanto mais rápido você começar a aprender, mais rápido você vai sendo liberto. Uma das coisas que eu cuido muito é de não escutar uma palavra isolada. Então, olha só. Você precisa aprender uma coisa. Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Quando você terminar de ler, leia de novo. Terminou, leia de novo. Porque eu vou ensinar uma coisa aqui para você aprender hoje, que é muito boa, assim, ó. Quando você tem conhecimento de um livro, a sua mente está baseada em um livro, tá? Vamos falar assim. Quando você lê o segundo livro, você tem 2 livros agora. Quando você lê o terceiro livro, você vai ler o terceiro com 2 livros na mente. Tá entendendo a matemática? Quando você lê o 4º livro, você vai ler o 4º livro com 3 livros na mente. A capacidade de entendimento aumenta 3 vezes. Quando você lê o 10º livro, você vai ter 9 livros te capacitando para ler o 10º. E isso vai trazer maior entendimento, porque abrange mais. Então é isso. Que Deus abençoe vocês, tá? E que você entenda uma coisa, né? O conhecimento é libertador e não é o que você vê, é a maneira com que você vê. Fica essas 2 palavras aí. E que fique essa... Não sei se é profecia, mas tem coisas que a gente não alcança porque a gente não tem maturidade. Não são as pessoas, não é ninguém. É a nossa maturidade. Então é isso, pessoal. Até a próxima aí. E eu não sei nem como desligar aqui. Mas é isso aí. Que Deus abençoe.